Hoje eu trago um conto para vocês muito interessante, que se chama Barba Azul. Ele está também no livro Mulheres que Correm com os Lobos, no segundo capítulo. A história do Barba Azul começa mais ou menos assim. Um homem muito distinto, com uma barba azul, convida 3 irmãs para um piquenique na floresta. E, neste piquenique, ele leva o seu melhor, oferece as melhores coisas, as melhores guloseimas. E as 3 ficam encantadas com Barba Azul. Porém, as 2 irmãs mais velhas começam a desconfiar da bondade excessiva daquele homem, mas a irmã mais nova não. Muito pelo contrário. Inclusive, a barba dele não era nem tão azul assim. Era um homem, de certo, muito sedutor. E a irmã mais nova ficou encantada. Seguindo a história, Barba Azul pediu a irmã mais nova em casamento, enquanto as 2 outras irmãs mais velhas sempre desconfiaram dessa barba muito azul, desse excesso de galanteio. Mas a irmã mais nova sempre defendendo o Barba Azul e dizendo: que mal há num homem tão educado, que nos trouxe e nos deu o melhor. Sim, me casarei com ele, morarei no castelo. E assim foi. A irmã mais nova casou-se cheia de pompas, foi morar num castelo lindo. Então Barba Azul foi fazer uma viagem e deu a ela, a sua querida esposa, o molho de suas chaves. Então ela se sentiu empoderada. Nossa, eu sou a rainha desse castelo, meu marido me ama, eu tenho tudo do bom e do melhor aqui dentro e ainda tenho posse de todas as chaves. Como sou amada e querida. E então o Barba Azul fez apenas uma exigência, que ela não usasse uma chavezinha que tinha um arabesco desenhado. E a esposa falou: que mal há, marido. Claro que vou cumprir as suas ordens, imagina. E o Barba Azul então falou assim: amada esposa, convide as suas irmãs, façam o que quiserem no castelo. Tudo isso te pertence. Você é minha esposa. Então ela, mais que depressa, chamou as irmãs, as quais vieram para o castelo, e assim fizeram grandes festas, e com tudo do bom e do melhor, até que em certo tempo elas se cansaram e quiseram fazer algo diferente. E começaram a abrir as portas de todos os quartinhos. Mas tinha uma chavezinha que chamou a atenção por ter um arabesco. E começaram a aguçar a curiosidade das irmãs mais velhas, enquanto a irmã mais nova falou: nessa chave não tocaremos. O meu amado esposo pediu para que eu não tocasse, que eu não abrisse nenhuma das portas com ela. Mas as irmãs falaram: nada, vamos tentar abrir, que mal há, ele não vai saber. Então, prontamente, elas foram procurando qual porta abriria com aquela chavezinha do arabesco. E encontraram uma porta sombria, que quando abriu fez aquele barulhinho, sabe? E para surpresa, dentro dessa porta haviam vários cadáveres. Elas se assustaram, saíram correndo, mas quanto mais elas corriam e se apavoravam, aquela chave minava sangue. Então, a irmã mais nova foi depressa na cozinha, pediu para uma das moças limpar a chave, mas não conseguiam limpar. Ela tentou limpar no vestido também, a chave não parava de minar sangue. Enquanto isso, o Barba Azul volta de viagem e foi ferozmente em cima dessa singela esposa. E ela já desconhecia aquele ser. Tamanha era a sua agressividade. Quem ordenou que você tocasse nessa chave e abrisse essa porta? Então agora você vai pagar com a sua vida. E assim ele fez, pegando-a com muita agressão. E as irmãs então começaram a gritar pelos irmãos, a chamar os irmãos, e esses vieram a cavalo, dizia a história. E quando os irmãos vinham para resgatar, ela
estava lá naquele desespero todo, porque ela também foi sábia naquele momento. Quando ele disse que ia matar, ela pediu alguns instantes e pediu ajuda para as irmãs. Então elas chamaram os irmãos. E naquele instante, quando os irmãos adentraram o castelo, eles conseguiram matar o Barba Azul e livrar aquela irmã mais nova de uma morte muito, muito agressiva. E o que eu quero falar para vocês agora é que a história do Barba Azul, a moral da história do Barba Azul, que a Clarissa ela quis retratar nesse livro, ela tem várias conotações, sobretudo, e não tão somente, tanto para as mulheres quanto para os homens. Né? Não vamos falar aqui que esse conto foi feito especialmente para o mundo feminino, para o universo feminino, mas cabe também para o universo masculino. Mas nós vamos falar aqui de algumas características que a gente pode fazer analogias com a nossa vida atual, com nossos casamentos, nossos relacionamentos, a forma como nós nos colocamos diante de certas situações e coisas. Notem que as irmãs mais novas, as irmãs mais velhas, elas já perceberam no Barba Azul algo que elas repudiavam de certa forma. A irmã mais nova não, porque a irmã mais nova era indefesa ainda. A Clarissa, ela retrata no livro que uma loba, quando ela vai ensinar os filhos, né, quando ela vai sair para caçar, ela bate ferozmente nos filhos para que eles voltem para a toca, para que eles não sofram. Então ela bate, ela rosna, né, sai daqui, vai embora, para que eles voltem para a toca. Então dessa forma, a loba ela ensina os filhotes a se protegerem lá, com agressividade. Então aqui, as irmãs, por mais que elas tentassem proteger a irmã mais nova, ainda assim a irmã mais nova saiu em busca daquele homem todo cheio de galanteio, porque ela ainda não tinha proteção, porque ela ainda não tinha desenvolvido alguns aspectos da mulher selvagem, porque, de certa forma, ela precisava viver tudo aquilo. Então, voltando a falar da analogia com alguns relacionamentos, quantas mulheres em idades ainda, ou não vamos falar de idade, porque também existem mulheres maduras que também não desenvolveram a mulher selvagem, não desenvolveram esses instintos selvagens que as levam a repelir certos relacionamentos e comportamentos no outro. Então, quando a gente percebe todo aquele encanto da irmã mais nova pelo Barba Azul, a gente também percebe o quanto é encantador toda essa vida que algumas mulheres vivem em alguns casamentos, em alguns relacionamentos, onde elas podem tudo, onde elas têm tudo. Você é a rainha deste lar, você pode fazer tudo, menos abrir aquela porta. Na Bíblia também foi entregue tudo, menos comer aquela maçã. E foi exatamente o que foi feito. Então aqui nós temos uma chave com arabesco. E essa chave todo ser humano tem. E ela sangra cada vez que o nosso instinto nos diz que nós estamos em um relacionamento errado, que nós estamos fazendo algo de errado, que nós estamos negligenciando a nossa vida. E mesmo assim a gente continua, porque o Barba Azul, porque aquela pessoa nos seduz e ela nos faz perceber que a gente não pode nada sem ela. Note que essa moça, essa irmã mais nova, ela vive num castelo e ela pode tudo. O Barba Azul fez ela perceber que ela podia tudo, que ela tinha tudo, que ela não precisava abrir aquela porta. Ela não precisava saber que um dia ela ia morrer, que ele estava matando ela aos poucos, porque um dia ele ia matá-la. Esse dia ia chegar. Então, quantas mulheres ou homens, né? Não vamos falar nem de gênero aqui. Quantas mulheres vivem em relacionamentos que, de certa forma, se sentem
desvalorizadas todos os dias, humilhadas todos os dias, e aquela chave com arabesco sangra todos os dias. E no fundo ela sabe que ela é traída, no fundo ela sabe que ela é humilhada, mas ainda assim ela permanece por algum motivo oculto que ela também não entendeu. Aquela chave com arabesco sangra tanto todos os dias e aquela mulher continua naquele relacionamento. E todos olham em volta e falam, por que ela não sai dali? Ele é o Barba Azul, ele é perigoso. Mas não para ela. Porque no fundo ela acredita ainda naquela imagem linda do piquenique que foi oferecida. Sim, ela ainda acredita naquela imagem linda daquele homem sedutor, quando depois de toda a maldade que a fez, ainda chega, se arruma, vamos sair comer num restaurante caro. Ela acredita porque mesmo depois de ter passado uma humilhação dentro de casa perante os filhos, aquele homem sedutor chega, vamos fazer uma viagem, escolha o hotel. E com isso vão se passando anos e as consequências são desde as mais pequenas até as maiores. Ou seja, depressões, tem mulheres que se anulam a vida inteira e quase perdem a sua vida. E tem ainda outras tantas mulheres que chegam a perder a vida, que chegam a entrar em estados depressivos porque percebem que estão vivendo num lugar enclausurado, numa vida de mentira onde ela sangra todos os dias e ela tem que mostrar isso para outras pessoas de outra forma. Então, quando a Clarissa conta essa história do Barba Azul e como ele seduz, como esse Barba Azul seduz essa mulher indefesa, essa mulher que não desenvolveu esse instinto selvagem, ou não ouve o seu instinto selvagem, porque muitas de nós já desenvolvemos um instinto selvagem, mas ainda caímos nas redes do Barba Azul, ainda caímos nas redes da sedução. É fato. Então, por isso que eu falo, não existe idade, não existe tempo para cair nas redes do Barba Azul. O Barba Azul está em todos os lugares, inclusive dentro de nós. O Barba Azul é tudo aquilo que te seduz e te faz enxergar o que não existe. E te faz permanecer paralisada, sem querer saber a verdade. E não adianta ninguém falar. Não adianta. Só você, só eu, nós, em sua individualidade, podemos desenvolver esse instinto e usar essa chave de arabesco e não ter vergonha desse sangue, porque sangra. E o sangrar é natural. O sangrar é preciso. Todas nós temos marcas e devemos nos orgulhar delas. Porque essas marcas, elas nos levam a refletir sobre tudo aquilo que nós passamos. Mas essas marcas não podem nos impedir de termos outros relacionamentos. Mas, ao mesmo tempo, elas devem servir de direção e de alimento para o nosso instinto. O nosso faro, o nosso pensamento. Nunca negligencie aquilo que você acha que pode ser, porque de certo é. Nós mulheres somos muito instintivas e nós negligenciamos muito isso, talvez por uma questão cultural ou talvez por medo de encarar a realidade. Mas a história do Barba Azul, ela retrata muito isso. Ela nos traz essa oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos e dos nossos relacionamentos. Não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos interpessoais. Quantas pessoas nos seduzem e nos fazem fazer coisas e viver situações que a gente sabe desde o primeiro momento
que não nos levarão a um lugar saudável. Não serão relações que nos trarão algo que possa nos enriquecer. Então, esse arquétipo da mulher selvagem que o livro da Clarissa nos traz, que hoje eu trouxe para você fragmentada nessa história do Barba Azul, é um norte para que nós mulheres possamos nos proteger de nós mesmas, de nossas escolhas, muitas vezes tomadas em momentos de muita alegria. E geralmente, quando tomamos decisões em momentos de extremidades, como alegria intensa ou tristeza intensa, são atitudes tomadas norteadas tão somente na emoção. E a emoção, ela muitas vezes nos cega. É necessário termos um equilíbrio, mesmo que pequeno, entre a emoção e a razão. E nós só conseguimos fazer isso quando estamos emocionalmente saudáveis, né? E o nosso instinto começa a fluir quando estamos realmente saudáveis. Eu vou ler para vocês agora um trechinho pequeno da história do Barba Azul, tá bom? No único ser humano existem muitos outros seres, todos com seus próprios valores, motivos e projetos. Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres, que os numeremos, que os classifiquemos, que os forcemos a aceitar o comando até que nos acompanhem como escravos vencidos. O que isso quer dizer? Isso tem tudo a ver com a história do Barba Azul. Isso é a introdução da história do Barba Azul no livro da Clarissa. Existem pessoas que nos prendem com a sua sedução, com a sua manipulação, para nos usar quando elas querem, do jeito que elas querem. E ao mesmo tempo elas nos dão um poder imaginário. O exemplo é clássico e claro. Tudo isso te pertence. Tudo isso te pertence. Mas você só precisa não abrir aquela porta. Porque aquela porta, o segredo atrás daquela porta é a sabedoria, é o seu instinto. Você pode fazer tudo. Você é uma marionete. Você pode fazer tudo. Eu te dou o poder. Existem sedutores que inclusive falam assim, quem manda é ela. E a mulher se sente, nossa, eu mando. De fato eu mando. Mas não é bem assim que acontece. Manda nada. É uma forma também de manipulação. Isso não é saudável, ninguém manda em nada. Um relacionamento saudável são duas partes que se juntam e se constroem todos os dias, se descobrem todos os dias e evoluem todos os dias. Não existe eu mando e você obedece. Não existe eu sei e você não sabe. O que existe, e a mulher sábia sabe disso, é que nós sabemos exatamente o que está acontecendo, mas muitas vezes a gente finge que não vê, para ficar tudo bem. Mas no momento oportuno, nós vamos conversar com aquela pessoa e nós vamos dizer que aquela situação pode ser uma situação abusiva e fazê-la entender o que está acontecendo. O nome disso é amor. Quando nós pegamos e começamos a entender a história do outro e buscá-lo, falar, olha, isso me machuca. E é tão lindo quando o outro entende. Mas na maioria dos relacionamentos não acontece assim. O que acontece é uma briga de poder. E é por isso que não dá certo. Então notem nessa história do Barba Azul, né? Quando a gente agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas
nos olhos de uma mulher. Quando a mulher é impedida de usar os seus instintos para perceber o que aquele homem, o que aquele barba azul está fazendo, é o mesmo que tirar a luz dos seus olhos. É o mesmo que tirar dessa mulher a força selvática que ela tem. E assim ela ficará estéril. Ela não vai ser uma mulher divina para homem nenhum. Porque foi tirado dela o que ela tem de mais lindo, mais belo. A força selvática. A força da intuição. Então, é isso que se perde quando a gente não abre a porta com a chave de arabesco. É isso que acontece. Em vez de deturpar sua beleza natural, nossa tarefa consiste em criar para todos esses seres uma paisagem selvagem, na qual os artistas, entre eles, possam criar, os amantes amar, os curandeiros curar. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores que são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar? Mesmo a estes, deve ser atribuído um lugar, muito embora seja um lugar que as possa conter. Uma entidade em especial, o fugitivo mais traiçoeiro e o mais poderoso na psique, exige nossa conscientização e contenção imediatas. E este é o predador natural. Então, está aí a história do Barba Azul. Está aí as consequências da história do Barba Azul e essa analogia maravilhosa com a nossa vida. E essa história é tão rica que nós podemos fazer analogia com várias coisas e situações. Eu quero agradecer você que ficou comigo até agora, ouvindo o conto do Barba Azul, desse livro maravilhoso, Mulheres que Correm com os Lobos. Paz e luz.